Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 28, vamos até o final, verso 38, diz assim a palavra de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe na leitura de sua palavra e muito mais agora, na boa atenção que devemos dar aqui na nossa reflexão, na nossa meditação. Vamos lá, queridos? Vamos aqui contextualizar, entender o que nós estamos, em que momento nós estamos aqui na vida de Paulo, no momento da igreja primitiva, para a gente entender melhor o texto. Na quarta-feira, nós iniciamos aquilo que nós dissemos ser o último discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Um discurso de despedida, porque ele estava aqui findando a sua 3ª viagem missionária, voltando para Jerusalém. Então, cada viagem missionária de Paulo era contada dessa maneira. Ele saía de Jerusalém, ia de cidade em cidade e retornava para Jerusalém. Primeira viagem, depois a segunda e agora aqui a 3ª. E aí nós vimos, durante a semana, na quarta-feira, que Paulo está voltando para Jerusalém. E ele estava com pressa, porque ele queria chegar a tempo da festa de Pentecostes. Está aí nos versos anteriores, ok? E nessa sua pressa para poder chegar a tempo, ele não tinha mais como voltar a Éfeso, que ficava cerca de 60 quilômetros fora do rumo, de volta para Jerusalém. E aí ele pediu para fazer contato com os presbíteros de lá, para que se encontrassem com ele, porque ele precisava dizer as últimas palavras, trazer as últimas instruções aos presbíteros. Por que isso, queridos? Quem lembra? Está no verso 23. Porque Paulo nos informa que o Espírito Santo de Deus havia falado com ele, mais de uma vez, de que esse retorno para Jerusalém faria com que ele fosse preso e certamente condenado à morte. O Espírito Santo de Deus falou isso com Paulo. Então, sabedor desta informação, ele está encaminhando-se para Jerusalém. Ele procurou encontrar esses presbíteros, esses irmãos daquelas igrejas que ele havia plantado, que estava pastoreando, para trazer-lhes as últimas instruções. E também na quarta-feira nós falamos que, de certa forma, este discurso de despedida de Paulo é semelhante ao próprio discurso de Jesus, que da mesma forma que ele avisou aos 12 que
que ele iria ser levado ao cruz do Calvário, iria morrer, ele precisava trazer algumas informações finais, algumas instruções finais, que é o que nós temos nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. E aí, repito, na quarta-feira nós dividimos esse discurso final em duas partes. A primeira na quarta-feira, nós já falamos, aonde Paulo ele traz um testemunho pessoal, ele apela para um testemunho pessoal, dizendo mais ou menos assim para eles: olhem para o meu sofrimento, olha para as inúmeras perseguições que me sobrevieram ao longo desses meus anos, servindo a causa do Evangelho. Ele fora espancado, dado como morto, lembram-se disso? Mas aí ele, ao trazer esse testemunho pessoal, ele fala o seguinte: mas veja que eu estou aqui, não me abalei, mas permaneci perseverante diante de Deus, cumprindo com a minha obrigação para com as coisas do reino, não deixando de pregar, de anunciar para vocês, de ensinar coisa alguma. Ou seja, vejam o meu exemplo, vocês precisam se comportar desta maneira, porque, e aí nós citamos inclusive também na quarta-feira, as palavras que Jesus dissera a seus discípulos sobre os últimos tempos: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. E aí nós chegamos aqui, a partir do verso 28, na segunda parte desse discurso de despedida, aonde o apóstolo Paulo passa a trazer questões mais práticas. Agora eu quero trazer instruções mais práticas para que vocês entendam, para que vocês coloquem em prática. Vamos lá então, relendo aqui e trazendo cada apontamento para a gente. Então, verso 28. A primeira instrução que Paulo traz aos presbíteros, à liderança da igreja, e de certa forma para as nossas vidas também, está aí, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Veja então a primeira parte: atendei por vós e por todo o rebanho. O apóstolo Paulo começa com uma instrução pessoal: atendei por vós, cuidem das suas vidas, cuidem da saúde de vocês, cuidem de seus lares, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Quanto à saúde, estão fazendo o tratamento exatamente como o médico pediu? Cuidem de vocês, olhem um pouco para dentro de vocês. E obviamente que também nesse mesmo sentido, cuidem da devoção pessoal. Você está aqui na igreja e ora com o povo, com todos juntos, mas você tem orado em casa, sozinho? Como é que está a sua piedade? Como é que está a sua leitura bíblica? Você precisa cuidar de você mesmo. Até porque a instrução seguinte, que nós podemos entender como uma única instrução, é: e cuide do rebanho, cuide do povo de Deus, cuide dos deveres ou das necessidades da igreja local, mas desde que você esteja com a sua vida consertada diante de Deus. Queridos, quem nunca ouviu dizer de crentes que na igreja eles são bênção, você pode contar com ele para tudo? Quando o pastor vê uma necessidade, vai falar com esse irmão fala assim: eu já resolvi isso, pastor, que eu estou atento às necessidades da igreja local, da comunidade. Ele é uma bênção na igreja. Só que aí às vezes você vai ver para a esposa dele, ela se sente solitária em casa. Quando você vai ver para os seus filhos, eles não recebem uma boa educação. Queridos, isso não está certo. Quem nunca conheceu histórias de crentes assim, que vivem tudo pela igreja, mas esquece da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos e de sua devoção pessoal?
nessa instrução que nós temos aqui como uma única instrução, elas correm juntas. Há uma necessidade de nós termos uma vida do Senhor em casa, junto à nossa família, concomitante a isto, uma vida no meio do povo, congregando, edificando um ao outro, na boa comunhão da igreja. Nós não podemos andar, digamos assim, com uma perna torta em relação a esses dois assuntos. Entendemos essa primeira instrução? Ok? Então vamos seguindo. Verso 29, ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O que nós temos nesses dois versos é uma introdução para a próxima instrução que está no verso 31, que ele vai dizer o seguinte: portanto vigiai. Vigiai o quê? A despeito desta introdução que ele trouxe nos versos 29 e 30, citando aqui dois grupos de pessoas. Qual é o primeiro? Ele usa aí essa metáfora, lobos vorazes, que penetrarão no meio do rebanho, no meio da igreja. O que seriam esses lobos vorazes? Essa figura de lobos, ela é desenvolvida em vários outros trechos da Escritura, sempre apontando para falsos mestres. Queridos, e não é isto que por vezes acontece no meio das nossas igrejas, quando a igreja ela é abalada por falsos ensinos, pessoas que entram no meio da igreja, tornam-se membros da igreja, às vezes até pastores, penetram no meio do povo de Deus trazendo ensinos errados, falsos ensinos, desvirtuando a igreja de Cristo. Paulo diz então isso no verso 31, vigiai. Cuidado com essa gente que aparece no nosso meio. O segundo grupo, que é o verso 30, ele fala de homens que falam coisas pervertidas. E pervertidas aqui tem o sentido de coisas corrompidas, que nós poderíamos entender da seguinte forma: se no verso 29 nós temos falsos mestres, estes homens do verso 30 seriam como que discípulos desses falsos mestres, que ao invés de darem ouvidos à boa doutrina, aprendem o que é errado e passam a disseminar esse falso ensino no nosso meio. Para ficar mais fácil de entender, eu vou tentar citar aqui um exemplo que também você provavelmente já viu em alguma igreja por aí. Espero que não na nossa. Mas já viu aquelas pessoas, queridos, que vão fazendo grupinhos, que vão fazendo pequenos movimentos no meio da igreja, sempre em discordância daquilo que é pregado como verdade. Então o pastor prega o evangelho e no final do culto ele vai no ouvido de um e fala assim: essa pregação aí não tem nada a ver, né? Não é isso, não é bem assim. Usando aqui as palavras, né, de Satanás lá no Jardim do Éden, não é bem assim. Quem nunca viu movimentos semelhantes a esses no meio das nossas igrejas, chegando ao ponto por vezes de dividir igrejas? Eis aí talvez o motivo de muitas portas de igrejas, com muitos nomes de igrejas, igrejas que nascem a partir de confusões, de divisões, por conta de falsos ensinos. Então, queridos, a instrução no verso 31 de Paulo é: vigiai. E aí ele acrescenta algo interessante aqui no verso 31, dizendo o seguinte: olha, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, ao mesmo tempo em que ele cobra uma vigilância, ele está dizendo o seguinte: olha, eu ensinei, hein? Por 3 anos eu estive aqui,
noite e dia ensinei para vocês, então vocês não têm desculpas para caírem nos falsos ensinos que estão sendo desenvolvidos por aí. Que pancada, né, queridos? Que pancada. Não há desculpas, porque Paulo ensinou. Vamos lá. Verso 32, ele agora entra numa instrução, queridos, que é o mínimo, que é o básico, que talvez alguém pudesse dizer o seguinte: isso aqui não precisa nem dizer. Precisa, queridos. O problema é que precisa. Quando ele diz no verso 32, agora, pois, encomendo-vos, ou recomendo a vocês, ao Senhor, e a palavra da sua graça. Queridos, Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmãos, eu recomendo que vocês estejam aos pés do Senhor, busquem a Deus, orem, tenham vida de oração, e meditem na palavra de Deus. E aí, repito, alguém poderia dizer: pastor, precisa dizer isso? Precisa dizer que o crente, ele precisa reproduzir uma vida de devoção, de busca a Deus, de oração e de leitura e meditação na palavra de Deus? Precisa, queridos. E como precisa? Porque o que nós temos visto nas nossas igrejas, me permitam aqui o termo, a expressão, são crentes analfabetos de Bíblia, que na hora de tomarem decisões na vida, tomam decisões em que não refletem o caráter de Cristo. E aí alguém diz: rapaz, por que você fez isso? Mas eu achei que isso aqui era o melhor a fazer. Mas a Bíblia condena, o caráter de Cristo condena esta atitude sua. Analfabetos de Bíblia, que vivem as suas vidas por si mesmo, e que por vezes tratam a Escritura como um livro de consultas, como quando eu já critiquei aqui, né, aquele famoso, como é que é? Caixinha de promessas, o Niles. Sempre critiquei isso, né? Usam a Bíblia apenas para procurar uma promessa, para procurar uma palavra boa para o coração. Infelizmente, queridos, esta instrução que Paulo traz aqui aos presbíteros, aos líderes da igreja, é necessário que nós reforcemos isso para as nossas vidas hoje. Você precisa ter uma vida de busca a Deus, de oração e de meditação na palavra do Senhor. Palavra esta que ele vai dizer aqui na segunda parte do verso 32, palavra essa que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: se você não buscar a Deus, se você não orar, se você não meditar na palavra de Deus, você não vai ser edificado. Não por uma perseguição divina, mas por uma consequência natural. Você não vai ser edificado, você não vai ser santificado, se você não tiver uma vida de busca, de oração e de meditação na palavra de Deus. Verso 33, ele é o mais prático possível. Paulo é o mais prático possível, quando ele diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Esse verbo cobiçar, queridos, é um verbo muito importante em todo o Novo Testamento. Nos escritos do próprio apóstolo Paulo, ele vai tratar disso em Romanos, em 1 Coríntios, em Gálatas. Tiago vai tratar disso de uma forma também muito direta e objetiva, falando de desejos, por vezes incontroláveis, que estão enraizados dentro de nós. Desejando aquilo que nós não temos, invejando coisas dos outros, e principalmente aqui, Paulo se referindo a questões de dinheiro, de riquezas. Pessoas que pegam a sua vida toda e focam apenas em ganhar dinheiro, em ser próspero nessa vida. Será que eu estou falando, será que eu estou exagerando? Não estou não, queridos.
Basta nós consultarmos as nossas igrejas e vermos as dificuldades, por vezes, que as igrejas têm tido de conseguir homens para serem eleitos presbíteros, diáconos. Por quê? Pastor, não tenho tempo. Culto do dia de semana. Pastor, culto do dia de semana não dá para eu ir. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu vou no culto de domingo cansado. E na escola bíblica dominical, pastor, não conta comigo, porque é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Porque eu tenho trabalhado 10 horas por dia, 12 horas por dia. Queridos, e a pergunta é: fomos chamados para estas coisas? O Filho do Homem, Jesus Cristo, não tinha onde reclinar a sua cabeça para dormir, focado em seu ministério. O apóstolo Paulo, inclusive ele vai falar aqui um pouco mais, inclusive, sobre si mesmo. Ele soube o que era passar por bonança e dificuldades. Por isso ele falou aquela célebre frase que deve ser interpretada corretamente mediante estas coisas: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo posso passar por bonança e por dificuldades. Se nós olharmos para os grandes homens de Deus na história, os veremos desprendidos de coisas materiais, muito diferente de muitos crentes nos nossos dias, queridos, que às vezes não tem tempo, como nós já até falamos aqui no início, na primeira instrução, que às vezes não tem tempo para dar atenção aos filhos e à esposa em casa, quanto mais a igreja. Maridos que chegam em casa e o filho já está dormindo, e quando o filho acorda, ele já saiu para trabalhar, e os filhos perdem a referência dos pais. E quando eu falo homens aqui, queridos, ainda mais nos dias de hoje, é a mesma coisa para as mulheres. Nunca se viu tanto crianças sendo cuidadas por babás, creches, aonde os pais só as veem no fim de semana e olhe lá. Eis aí o motivo pelo qual nós temos visto as nossas crianças crescendo, se tornando adolescentes e escapando. As nossas igrejas estão se tornando igrejas de velhos, porque elas não têm crescido na presença de Deus com a instrução que deve vir não da professora da escola dominical, mas dos pais. Mas vamos voltar ao foco aqui. Não cobiceis as riquezas desta vida, os homens poderosos, a casa linda do vizinho, o carro zero do vizinho. Contente-se com aquilo que o Senhor te dá e viva para a glória dele, com riqueza ou não. E aí, como eu disse, o apóstolo Paulo ele vai falar de seu próprio exemplo, quando ele diz o seguinte no verso 34: vós mesmos sabeis que estas mãos, as minhas mãos, as mãos de Paulo, serviam para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Queridos, isso aqui é uma referência ao trabalho dele, que por vezes, como nós já vimos aqui em outro momento, que por vezes ele exercia qual função? Qual era a profissão de Paulo? Fazendo tendas. Então ele está dizendo aqui: olha para o meu exemplo, eu trabalhei também, ganhei o meu dinheiro, mas lembre-se que esse dinheiro era para mim, para o meu sustento e também para quem estava comigo, porque eu dividia os meus lucros, eu ajudava os mais necessitados, que é o que ele vai acrescentar aqui, queridos. Verso 35: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister ou é dever socorrer os necessitados. Queridos, é inconcebível igrejas pintadas de ouro,
com membros passando necessidade em suas casas. Diácono Norinho está aqui. Como membro, presidente da Junta Diaconal, né, Norinho? Como presidente da Junta Diaconal, ele está aqui para confirmar que no início da pandemia, diante de um entendimento do conselho da igreja, procuramos a Junta Diaconal e dissemos, lá no início da pandemia, e dissemos, irmãos, é possível, muito possível, claro, que a economia quebre no país e afete algumas famílias da igreja e da comunidade. A partir do conselho, chegamos à Junta Diaconal e dissemos, por favor, fiquem atentos, visitem as famílias, vejam a necessidade, porque a gente precisa suprir a necessidade daqueles que podem entrar num colapso financeiro nesse período de pandemia. Não foi isso, Norinho, que nós fizemos? E pela graça de nosso bom Deus, fizemos pouco, porque houve pouca necessidade aqui na nossa comunidade. Lá em Casimiro de Abreu, por exemplo, fizemos a mesma coisa, e lá nós tivemos um pouco mais de trabalho, mas pela graça do bom Deus e pela voluntariedade dos irmãos, inclusive alguns aqui colaboraram, fizemos muitas cestas básicas lá. E não houve nenhuma falta. Todos os pedidos que chegaram até nós, tudo aquilo que nós vigiamos lá, conseguimos atender, graças a Deus. E aí, queridos, aqui no verso 35 ele fala dessa nossa necessidade de suprir aqueles que precisam, aos mais pobres, e aí ele traz aqui algo interessante no final do verso 35. Nós já estamos aqui partindo para o final. Quando ele diz o seguinte, é necessário, né, socorrer os mais necessitados e recordar o quê? As palavras de quem? Do próprio Jesus, que disse o quê? Mais bem-aventurado é dar que receber. Quem falou essa frase aqui? Jesus. E eu faço um desafio para os irmãos aqui. Corre aí na sua Bíblia, nos Evangelhos, e acha Jesus falando essa frase. Não tem. Ué, pastor, que interessante esse verso 35, que curioso isso, Andrinho. Paulo fala assim, olha, é necessário que a gente recorde das palavras de Jesus, quando ele disse, mais bem-aventurado é dar que receber. Nós nos encontramos isso nas Escrituras. O que isso significa? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Há uma teoria que diz o seguinte, uma boa teoria, que diz o seguinte, que nós estamos aqui na história muito próximo da morte de Jesus, diferente de nós que estamos aqui há mais de 2000 anos. Então é possível que ainda nessas primeiras décadas corria entre os homens, entre os discípulos, algumas palavras, algumas histórias vividas por Cristo que não constam nas Escrituras. Os evangelistas não narraram tudo. É impossível que eles narrassem todos os acontecimentos, todas as palavras que Jesus disse. Concordam comigo? Então é uma boa teoria. Ah, pastor, mas é uma teoria. Né? Tem irmãozinho que é chato com essas coisas. Ah, mas é uma teoria, pastor, isso aí está errado. Paulo errou, não podia dizer isso. Queridos, se Cristo não disse exatamente isto, ao menos esta frase, ela condiz com o caráter de Cristo, com o seu ensino, com a sua verdade. Como nós vemos em Lucas capítulo 10, se eu não me engano, ou Marcos capítulo 10, que diz que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. O que tem tudo a ver com o mais bem-aventurado é dar que receber. Então, no mínimo, nós temos aqui uma coerência com o caráter e com o ensino de Cristo, e que deve estar presente na nossa vida e na igreja. Um coração cheio de compaixão, sensível às necessidades do nosso próximo, estando sempre pronto a ajudar, a abençoar, a edificar a esses irmãos.
Por fim, queridos, nós chegamos agora de fato na despedida de Paulo, que está aí entre os versos 36 a 38, que nos traz algo, queridos, que eu digo que seria a cereja no bolo desse nosso sermão. E eu gostaria que você tivesse muita atenção aqui. Veja aqui a despedida de fato, verso 36, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto. Nós temos aqui uma cena emocionante. Acabou o discurso. Paulo falou assim: olha, estou indo. Eles se abraçam. Juntos, ajoelhados, oram, choram, lamentam a partida dele. Querido, você sabe o que nós enxergamos aqui? Uma verdadeira comunhão dos irmãos. Irmãos atentos à necessidade dos outros, à dor dos outros. Estou indo ser preso e ser condenado à morte. E aí eles choram juntos, abraçam, se ajoelham e oram juntos. Queridos, que comunhão maravilhosa, infelizmente muito diferente daquilo que a gente às vezes vê no meio das nossas igrejas, de irmãos que mal olham na cara do outro, de irmãos, como nós falamos aqui, diante de todo esse discurso de Paulo, de irmãos que não têm tempo para nada, que só pensam em dinheiro, em trabalho, que chegam na hora do culto, em cima da hora do culto, porque estava atarefado mesmo no domingo, e aí ele entra na igreja, ele mal fala assim: oi, Dilma, tudo bom? Ô, Marinelson, tudo bom? Erlane, como é que vai? E aí acaba o culto. Irmãos, fiquem com Deus, eu preciso ir, preciso dormir cedo, que amanhã eu preciso trabalhar. E aí às vezes o Adilmo, que ele mal cumprimentou, às vezes ele passou uma semana tão terrível, precisando de um ombro amigo, precisando de um conselho, precisando de um abraço, precisando que alguém ore junto com ele, mas o irmão não tem tempo, mal cumprimentou. Queridos, a comunhão das nossas igrejas tem se reduzido a encontros rápidos no templo. Irmãos que não sorriem um para o outro, e não sorriem porque não sente saudade, que não sente prazer em vê-los. Domingo passado eu me emocionei quando eu vi Dona Hermícia chegando aqui na igreja, queridos, e pedi para ela orar. Fez a primeira oração no culto. A comunhão, vista aqui nesses simples versos, ela é tão maravilhosa que olha a última frase do verso: e acompanharam-no até o navio. Querido, isso aqui é lindo. O amor entre eles, a saudade que já estava brotando no coração, porque não mais o veriam, era tanta que eles falaram assim: eu estou indo para o navio, um abraço. Não, peraí, eu vou lá contigo, eu vou até lá contigo. Faz-me lembrar, queridos, a minha esposa Dani, que provavelmente está aqui nos assistindo, quando ela às vezes recebe visita lá em casa, né, isso deve ter acontecido às vezes na casa de vocês, recebe a visita está lá, aí quando a visita fala assim: olha, eu preciso ir embora, está na hora, né, eu preciso, ter compromisso, obrigado pelo cafezinho e tal, e aí a pessoa vai embora, né? Aí Dani, dizem que Dani faz isso, né? Acompanha a visita, às vezes até a porta. E aí, às vezes, quando eu olho assim, passou meia hora, mas a visita não, já tinha despedido de mim. Mas está lá ainda na porta, Dani conversando, meu Deus.
Quantas vezes a gente vê isso, né, em algumas famílias? Parece que a gente não quer que a pessoa vá embora e fica conversando. É mais ou menos essa cena que nós vemos aqui, queridos, que reflete o amor cristão, o amor de alguém que sente a dor do outro, de alguém que se importa pelo que o outro passa, que se abraça, que se ajoelha e que ora junto, para que o Senhor console um, para que o Senhor abençoe outro, para que o Senhor guarde outro, para que o Senhor sustente outra vida. Que estas instruções dadas a esses presbíteros e a essa liderança estejam vivas nos nossos ouvidos, no nosso entendimento. E se bem aplicarmos nos nossos dias, queridos, por certo, que seremos melhores crentes, que seremos uma igreja mais abençoada, colocando em prática aquilo que a palavra de Deus sugere, exige, melhor dizendo, da vida de cada crente. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.